Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e abençoe toda a sua família nessa manhã, amém? Mais um dia de vitória, né, que nós se acordamos, estamos aqui em pé, agradecendo a Deus por mais uma noite que passou, por mais um dia que começa, que nós vamos dar continuidade no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos afazeres e com Deus na nossa vida, amém? Isso é que é importante, a gente já começar o dia agradecendo a Deus por isso, por nós estar mais um dia na presença do nosso Deus, para dar continuidade à nossa vida cotidiana, amém? Que Deus te abençoe e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui nesse vídeo. Peço que você fique até o fim, escuta a palavra de Deus e saia desse vídeo abençoado em nome de Jesus Cristo, amém? Aqui no Salmo 119, no versículo 57, diz assim, ó: o Senhor é a minha oposição, glória a Deus. O Senhor é a minha oposição. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei devera o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra, tá entendendo? Aqui Davi está se colocando diante de Deus como uma pessoa humilhada, uma pessoa humilde, está entendendo? Pedindo a Deus, está entendendo? Para que tenha piedade dele, porque ele jurou diante de Deus, ele disse a Deus que ia guardar os mandamentos dele, que ia guardar a palavra dele, está entendendo, irmão? Então Deus se agrada do homem, da mulher, da pessoa que chega junto dele, na presença dele, diante da face dele, com humildade, sabendo que depende dele, que precisa dele para viver nessa vida. E tudo que ele for fazer tem que ter a direção de Deus. Porque sem mim, Jesus disse, nada podei fazer. Sem Deus, irmão, a gente não somos nada nessa terra aqui. A gente tem que agradecer a Deus todo dia por Deus ter salvado a gente, por Deus ter libertado a gente da violência, da prostituição, da vida errada desse mundo. Tá entendendo? Que o inimigo cega os olhos das pessoas para que ela não venha enxergar que o que ela está praticando ali vai levar ela a uma sepultura. E ela cega, e a gente estava caminhando nesse caminho também de morte, nesse caminho de destruição. Mas Deus, por a sua misericórdia, teve piedade da gente. E Ele, enviando Jesus Cristo, nos deu essa oportunidade de viver uma vida em comunhão com Ele, de viver uma vida na presença dEle. E é isso que nós temos que agradecer todos os dias a Deus. Então Davi está implorando aqui que Deus tenha piedade dele, que Deus tenha misericórdia dele, que Deus já tinha tido misericórdia de Davi desde o dia que ele ungiu Davi como rei de Israel, tá entendendo? Então Deus já amou ele, Deus já ungiu ele porque Deus amava Davi. Então Deus amou a gente desde o momento que ele tirou a gente desse mundo, que ele enviou o filho dele para nos resgatar desse mundo. Ele amou a gente e ele ama e vai permanecer amando porque ele não se cansa, ele não se fadiga de amar, de proteger, de livrar aqueles que é dele, aqueles que ele guarda, tá entendendo? Então, aqui no verso 58, diz assim, ó: implorei devera o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Glória a Deus, está entendendo? Ele disse aqui que ele considerou os caminhos que ele estava andando, ele viu que ele não ia chegar em canto nenhum para aquele caminho que ele estava seguindo e voltou para o meio do povo dele de novo, para o meio da comunhão com ele, da igreja dele. Está entendendo, irmão? Porque Deus, irmão, ele dá uma oportunidade de a gente refletir e a gente se arrepender de alguma coisa que a gente está fazendo que não está agradando a ele. Deus é tão amoroso que ele faz isso, ele dá uma oportunidade para a gente, para não deixar a gente se destruir. Então ele sentiu que ele estava fazendo coisa que não estava agradando a Deus, e a palavra de Deus está dizendo aqui que ele voltou de novo, está entendendo? E veio se humilhar diante de Deus. É isso que a gente tem que fazer, e você tem que fazer. É reconhecer que pelo caminho que a gente vai por nossa própria conta, a gente não chega em lugar nenhum, a não ser debaixo da ordem, debaixo da direção de Deus, da sabedoria de Deus na nossa vida. Tudo essas palavras, mas ela vem para nos confortar, para nos abençoar, tá entendendo? Porque o propósito de Deus é com você. Através da sua vida é que a sua família está bem, os seus irmãos, seus parentes, está tudo de pé, está tudo na presença de Deus, sendo abençoado,
protegido porque você intercede por ele, porque você ora pela vida deles e apresenta eles todos os dias diante da face do Senhor. E as pessoas que você coloca em oração, tudo é protegida por Deus, porque Deus guarda e livra através da tua oração. Ele escuta todo dia, tá entendendo, irmão? Então, volte e se arrependa de qualquer coisa errada que você estiver fazendo nesse dia, que você está vendo que não vai chegar em canto nenhum, que não está dando certo. Então, volte e peça perdão para Deus, se arrependa, peça para Ele ter piedade de você, que Ele tem. Ele tem e Ele quer te abençoar. No verso 60 diz assim, ó, apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos, tá entendendo? Apressei e não me detive a voltar de novo a observar os teus mandamentos. Irmão, observa a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus, tá entendendo? Leia a Bíblia, medite nela, ore a Deus dentro da sua casa, no seu trabalho em espírito, dentro do ônibus, onde você estiver, medite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a tua segurança, é o teu alimento, é a tua vida, tá entendendo? Que está enquadrado nela. Se a gente enquadrar nossa vida conforme a palavra de Deus manda, sempre a gente vai estar na comunhão com Deus, sempre a gente vai estar envolvido com as coisas do nosso Deus. Porque nada, irmão, supera o amor de Deus, supera a graça de Deus, a unção do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Nada desse mundo vale a pena você deixar de estar em comunhão com Deus por nada desse mundo. Nada, eu estou falando nada porque é nada. A gente precisa de viver nesse mundo, a gente precisa de trabalhar, a gente precisa de dinheiro, mas não quer dizer que essas coisas vão superar as coisas de Deus na tua vida, não, porque nem Deus deixa, tá entendendo? Por isso que Deus não deixa faltar para você não se desesperar e querer largar os caminhos de Deus para poder ter alguma coisa desse mundo. Porque tudo que tem nesse mundo foi Deus que criou, foi Deus que fez. Tá entendendo? Então Ele tem a tua porção certa para te entregar, para te abençoar, para te prosperar, para te exaltar. Não precisa você largar os caminhos de Deus, largar a comunhão que você tem com Deus para conseguir nada nesse mundo não, que não vale a pena. Aqui no verso 60 diz assim, ó, apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Aí no 61 diz assim, ó, bandos de ímpio me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei, tá entendendo? As pessoas despojaram ele, roubaram ele, muitas coisas dele, mas ele disse que não deixou de observar a lei de Deus. Mesmo ele tendo aquelas percas, que aquilo não era perca, era ganho. Era Deus tirando aquilo que ia destruir a vida dele, que ia destruir ele no caminho de Deus, tá entendendo? Deus saiu reciclando, Deus saiu tirando, tá entendendo? Mas ele não deixou de observar a palavra de Deus. Isso é que é o importante. É todo o tempo da nossa vida a gente está sempre observando os mandamentos do nosso Deus, guardando a palavra dele e dando testemunho de Jesus Cristo aqui nessa terra. Assim você vai ser sempre abençoado, você vai ser sempre protegido, vai ser sempre próximo, sempre guardado por Deus. Está entendendo? Que ele fala na palavra dele mesmo, está entendendo? Fazeis o bem e serás verdadeiramente alimentado, como ele fala lá no Salmo 37. E terás morada segura, tá entendendo? Você vai ter sempre alimento para se alimentar, morada segura, emprego garantido, porque Deus supre toda a tua necessidade quando você obedece e guarda os mandamentos dele. No verso 62 diz assim, ó, à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temes e dos que guarda os teus preceitos, tá entendendo, irmão? Davi está dizendo aqui que de meia-noite ele se levanta, tá entendendo, para louvar a Deus, para orar a Deus, para buscar a presença de Deus. E ele está dizendo aqui que companheiro ele é de todos aqueles que temem a ele e de todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Essas tem que ser nossas companhias, tem que ser nossas amizades de pessoas cristãs, pessoas crentes, pessoas que estão na igreja e pessoas tementes a Deus, tá entendendo? Tem pessoas que não estão na igreja, não é crente, ainda vive nesse mundo, mas são tementes a Deus. Ela respeita a palavra de Deus, ela respeita o cristão, ela respeita a pessoa que é evangélica porque ela teme a Deus. Ela sabe que Deus é verdadeiro, que Deus existe, que Deus é na vida daquela pessoa. Então, a gente somos companheiros dessas pessoas. A gente somos companheiros daqueles que temem ao Senhor e respeitam os mandamentos do nosso Deus. Aí diz assim, ó, a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade.
ensina-me os teus estatutos. Glória a Deus. Então você vê aqui que Davi termina essa palavra aqui do Salmo 119, dizendo: a terra está cheia da tua bondade, Senhor, da tua benignidade. Está entendendo? Ensina-me os teus retos caminhos, os teus retos juízos, está entendendo? Para que eu viva, para que eu possa me manter firme, me manter forte na tua presença, para que eu nunca venha desviar o meu pé de te seguir, de te adorar e confirmar nessa terra que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é vivo e que o Senhor habita dentro da minha vida, do meu corpo. Porque Deus fez da minha vida e da tua vida casa e morada do Espírito Santo dele. E essa casa não pode ser destruída, não pode ser desfeita, porque foi Deus que construiu, e o que Deus constrói ninguém derruba. Quem te sustenta de pé é Deus, quem te sustenta firme nos caminhos é Deus. Não se engane com isso não. Que você está aí em pé, está conquistando, mesmo passando por luta, às vezes, por dificuldade, mas você só está em pé porque Deus é na tua vida. Então receba essa palavra com alegria, seja abençoado nesse dia, e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, dessa mulher, meu Pai. Toma a vida dessa pessoa que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Que ele saia desse vídeo hoje, Pai, abençoado. Que ele saia desse vídeo hoje justificado. Alegre e satisfeito, meu Deus, na tua santa presença, Pai. Levando com ele, Pai, as tuas bênçãos, levando com ele, meu Deus, o teu livramento, a tua cura, as portas abertas na vida dessa pessoa, Pai, dessa família. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço desde já. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá a vitória ao teu nome ser glorificado. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?